Tá começando mais uma anamnese da aprovação, um projeto do curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João e ao meu lado o gigante, o maior que nós temos, o professor Bruno Malise. Muito obrigado, João, pela oportunidade, pelo convite. A gente gosta muito, né, de fazer essa conversa com os nossos alunos, com os nossos aprovados. E vamos para mais história. Pô, hoje, rapaziada, pra variar, né? Mais um Mini aprovado na Médio UERJ. Os caras olham pro lado, só tem aluno do Mini na Médio UERJ, né? Pelo visto. Rapaziada, com vocês, ele, Pedro Henrico. Fala pessoal, prazer, sou o Pedro e tô na Maior do Rio, né? Tem muito o que falar. Olha isso, cara. Sorriso largo, feliz da vida, blusa da UERJ. Pô, moleque. Cara, quero te agradecer por estar aqui. Tenho certeza que a gente vai gravar algo que vai ajudar muita gente. E para começar o nosso bate-papo, queria saber como que surgiu a medicina na sua vida. Acho que no ensino médio eu sempre tive essa ideia da medicina. Mas isso começou a se tornar algo mais real, né? Deixar um pouco o sonho de lado, aquela idealização e se tornar algo mais real. No ensino médio eu gostava muito de biologia e gostava muito principalmente da parte de entender o corpo humano. Em algumas aulas, pô, isso aqui acontece por isso e isso, sabe? Uma reação alérgica e tal. Eu olhava aquilo com muito fascínio, eu achava muito legal. E aí eu falei, pode ser um caminho, é uma alternativa, é uma opção. E comecei a estruturar a ideia. Ao longo dos anos eu tive alguns momentos de dúvida, né? Com relação a isso, e aí, cara, cheguei a fazer lista de prós e contras para tomar a decisão mais racional possível, até definir que realmente era aquilo que eu queria. Então, teve uma parte de sonho e uma parte de realidade mesmo. E aí, quando você chega à conclusão que é aquilo mesmo, como é que foi quando você descobriu o tamanho do desafio? A partir do momento que eu acho que a gente define como uma decisão, escolher a medicina como carreira, você abraça tudo aquilo ali do tamanho que é. E é um desafio muito grande. Exige muito esforço, muita dedicação. E foi algo que, para mim, demorou um pouco a cair a ficha, assim, do entendimento real do quanto eu teria que me dedicar para alcançar aquele sonho. Eu demorei um pouquinho a ter esse amadurecimento. No colégio, eu sempre fui um aluno bom, mas eu não estudava pensando no vestibular. Eu não tive esse amadurecimento do vestibular tão cedo. Eu demorei um pouco mais. E aí eu estudava para as provas, para passar de ano e tal, mas não tinha essa cabeça do vestibular. Tanto que o meu primeiro Enem foi já no terceiro ano, eu não fiz como treineiro no segundo ano. Assim, completamente desconectado da realidade, do estudo para medicina. E aí quando eu começo o cursinho e tal, que eu começo a desenvolver esse amadurecimento maior e começo a me dedicar de verdade. E acho que isso é um clássico caso, né, Bruno, pra gente abordar aí. Você muito melhor que eu pode falar do aluno que chega cru no curso, porque não teve essa vivência do vestibular no colégio. É uma constante, né? Assim, óbvio que a gente acaba recebendo um público que hoje em dia faz o Enem, por exemplo, no segundo ano, alguns fazem o ERJ no segundo ano, mas não é como muito, por exemplo, a preparação militar, que a galera começa às vezes em algumas regiões, começa no nono ano, e aí o cara faz o primeiro, segundo, terceiro ano, e aí ele já viveu a preparação e as provas por 3, 4 anos. Acho que é comum pegar o aluno que vai saber o que é vestibular quando chega pra gente depois de formado. Formou no ensino médio, aí ele vai entender qual é o problema, qual é a realidade, o que ele vai enfrentar. E aí você, na verdade, alinha duas coisas, né? Você não só vai lidar com a medicina, que é a carreira, né, de maior concorrência, como conhecer também o vestibular. Então, assim, é importante, óbvio, né, para quem está fazendo aí, entrando no ensino médio e que busca uma carreira que vai exigir uma maior performance, ter essa maturidade, mas também não é fácil, né? Você cobrar, né, de uma criança, vamos falar assim, né, de 15 anos, entrando ali no primeiro ano do ensino médio, que ele tem que pensar em como vai ser o futuro dele. E aí, na verdade, nesse período da vida a gente não enxerga o ano seguinte. Imagina estudar 2, 3 anos, entender como vai ser o futuro dali a 20 anos. É muito difícil exigir essa maturidade. Mas
você traçou um bom caminho, mesmo sem pensar no vestibular, você desempenhava bem na escola, você estudava ali o suficiente para passar na prova. A gente já falou bastante sobre isso, normalmente não é o suficiente para passar no vestibular, mas você tinha uma rotina. Você não era também o aluno do tipo, não, eu sou um aluno que eu passo raspando, eu passo porque o conselho de classe me aprovou, eu passo porque não sei o que, e muita gente é assim. Mas só de você ter uma rotina e gostar de estudar, já é bacana, porque você chega cru, imaturo, porém com uma valência bem desenvolvida, que é o gostar de estudar. E aí o gostar de estudar é só aos poucos ir amadurecendo e construindo. Que eu acho que provavelmente dentro da modalidade que você fez com a gente, pô, você tem que ter pelo menos prazer de estudar. Porque é assim, né? Você está assistindo uma aula que é completa, uma aula que é longa muitas vezes, né? Um material que é bacana pra caramba, mas que vai te demandar muito, né? Vai extrair tua energia ali, se você demora, você não vai dar conta. Então assim, assistir num modelo de aulas gravadas, né? Foi como você fez com a gente. Então assim, gostar de estudar, pô, traz aí, resolve uma boa parte dos seus problemas. Pedro, e aproveitando que o Bruno já falou nessa questão, você foi um aluno nosso que fez o gravado. E você chegou pra gente já com um tempo aí, passando por outros lugares e tal. Como é que foi esse seu tempo até chegar no Mini? Quais desafios você enfrentou? Como é que foi essa jornada pra você? No total foram 6 anos de curso, né? E assim, foi difícil, porque principalmente nos anos iniciais envolveu muito desse processo de amadurecimento para os estudos, né? Eu tive que... Eu gostava de estudar no ensino médio, eu gostava muito de ciências, então eu tinha essa predisposição, né? A área de natureza e tudo mais. Mas eu não sabia muito bem a forma ideal de fixar o conhecimento para mim, o que melhor funcionava para mim. Então, os anos iniciais foram, assim, fundamentais para que eu desenvolvesse isso, para que eu descobrisse qual ferramenta era melhor para o meu estudo. E é óbvio que ao longo dos anos, né, isso também vai mudando. Às vezes, as formas de estudo vão sendo adaptadas à sua necessidade, à forma como você se encontra no momento atual. Mas, assim, eu conheci o Mini em 2024 e foi até através de você, cara. Sério? Eu já te seguia, Ah, eu te maneiro, conhecia. cara. E foi um ano fantástico do Mini, que pegou o pódio na UERJ, top 1, 2 e 3. E eu te conhecia. E aí eu falei, cara, vou mandar mensagem, vou procurar saber. Mandei mensagem pra Ana. E, cara, foi assim... eu acho que tinha que ser. Tinha que ser. Eu lembro até como se fosse ontem. Lembro como se fosse ontem da minha reunião com a Ana. E eu lembro dela falar assim, cara, eu não sei te dizer o porquê, mas eu gostei de você e a gente vai fazer o possível para te ajudar e realizar o seu sonho. E assim foi feito. Depois de 2 anos, eu tô aqui nesse momento que eu tanto sonhei em viver. Envolveu muito trabalho e sem a orientação de vocês seria impossível. Impossível. O Mini, cara, tem um diferencial muito grande, tanto na parte de conteúdo, no aprofundamento das matérias. Isso foi um divisor de águas assustador para mim. Apesar dos anos anteriores, que não foram poucos, que eu tinha passado, eu não tinha encontrado isso num lugar só, num único lugar. Eu ter o aprofundamento teórico e alguém que me guiasse na parte prática de técnicas de prova, de resposta, de tudo. O que era importante, o que não era, onde eu deveria direcionar energia e tempo. Então, a parte de biologia e química, né, que sempre foi já o que eu gostava mais de estudar. E como a UERJ era o meu grande sonho, eu sempre tive uma predisposição também a dedicar um tempo maior a isso, a biologia e química. E eu lembro de ficar, assim, fascinado nas primeiras aulas que eu tive do Bruno e do Alcides, de ter ali assuntos que eu nunca tinha nem ouvido falar antes.
Eu lembro um que foi muito característico, que foi a aula de enzimas, logo uma das primeiras, a parte de KM, que é uma parada assim que já tinha caído na discursiva da UERJ, e eu nunca tinha ouvido falar e tal, e eu falei, nossa, cara, é isso. Vai ser difícil, mas é isso que eu preciso. Tô sendo guiado pelos melhores. E eu tive essa certeza já desde o início. É muito assustador. As aulas da Alcides, cara, são absurdas. O ideia na cabeça é uma coisa que fica marcada na sua vida para sempre. Para sempre. Cara, é muito bacana tá recebendo esse relato seu e dá pra ver o quanto você aproveitou do Mini. Cara, o gravado é uma coisa que, pô, eu e o Alcide, a gente ficou alguns anos gravando tudo aquilo e regravando tudo aquilo. É um produto que a gente tem muito carinho e eu acho que é muito bacana o seu relato porque às vezes a pessoa olha e vê o gravado como algo que seria ali, só vai assistir aula e não vai ter contato com o curso. Quando você está mostrando que não é assim. A pessoa ela tem toda uma orientação, ela faz parte da família, ela faz parte do Mini e a sua aprovação mostra isso, cara. É muito bacana você estar aqui hoje dividindo isso. Com certeza tem muita gente aí que vai se identificar e vai ter oportunidade de se inspirar na tua história. É um cuidado, né, que nós tivemos na construção desse modelo, né, que vem com o desafio da pandemia e tudo mais, e aí a gente já tinha o plano em mente, porém acelerou, né, a necessidade fez a gente acelerar o processo de gravação de aulas e tudo mais, mas a gente é sempre muito conservador em certos pontos na hora de tomar certas decisões. A gente não vai só pelo que vem demais, né? A gente vai pelo que a gente acredita. Então, assim, a gente conversa muito sobre isso até, né? A questão do, tipo, um produto mais curto que... Aí fica eu assim, tipo, mais curto. Mas mais curto a gente não vai conseguir atender o que a gente atende. A gente não vai conseguir oferecer o que a gente oferece. E aí entre eu, João, Alcides, né, Léo, e a gente fica nessa do tipo, mas é isso que tá funcionando agora no mercado. Mas peraí. E é esse nível de conservadorismo pedagógico nos deixa aberto a fazer aquilo que a gente acredita que tem que ser feito. Porque se é só para gravar uma aula e botar esse produto no mercado, tá pronto. Por que a gente nunca fez? Porque a gente quer saber como isso está sendo aproveitado, a gente quer estar junto do aluno. Então, assim, o aluno pode nunca ter me visto. Ele pode estar estudando de São Paulo, pode estar estudando de outro estado, de outro país. Mas ele tem o meu contato, ele tem o meu telefone. Então ele pode me mandar mensagem a qualquer hora. Eu vou responder a qualquer momento. No momento que eu tiver, né, a oportunidade de responder, eu vou responder. Não importa se ele é do gravado, do online ao vivo, se ele é do presencial, se ele assiste 2, 3, 4, 5 aulas. Importa que ele tenha essa assistência. E ele não vai ter essa assistência por intermediários. Isso nos enche de trabalho num nível absurdo. Porém, a gente nunca delegou essa função, né? Então, assim, você manda mensagem para o Alcides. Você manda mensagem para o Bruno. Você manda mensagem para o Léo. Você não manda mensagem para alguém que vai responder, mesmo sendo da confiança do Bruno. Você vai mandar para o Bruno. E aí, assim, não sei o quão inteligente isso é, mas é o que a gente acredita. E eu acho que essa credibilidade, essa confiança, ela é passada por aluno. Porque o aluno, ele... principalmente quando ele chega com a maturidade que o Pedro tem, ele não aceita entregar menos do que a gente entrega. O aluno ele se sente mal de estar entregando menos do que a gente entrega. E quando eu digo entrega, é entrega de corpo e alma. Não estou falando de entregar conteúdo necessariamente. É claro que isso passa pelo conteúdo. Estou falando de entregar assim. Ele olha assim e fala, o cara trabalha igual... O cara me respondeu meia-noite. O cara me respondeu 4h30 da manhã. Eu mando mensagem às vezes aos alunos, eu saio muito cedo de casa, né? Às vezes eu respondo 5 da manhã. O aluno vai ver a mensagem 2 horas depois. Ele já acordou cedo, mas só que ele recebeu a mensagem 2 horas antes. Ele fala assim, não é possível, cara. Ele não dormiu. Ele acabou de dar live até 10, ele tá me respondendo às 4. O que aconteceu nesse... E aí, assim, eu acho que o exemplo arrasta. Ele não arrasta só entre pai, mãe e filho. Eu acho que a gente não pode só falar, né? Então a gente não pode só falar assim, não, tem que fazer, e aí eu não faço. Tem que ter compromisso, e aí eu atraso. Então, assim, eu acho que a construção do Mini foi muito
a gente tenta ser ao máximo, né? Ter o máximo de responsabilidade em todos os modelos que a gente oferece. Então, acho que eu tenho mensagens do Pedro, principalmente no primeiro ano, a gente trocou mais no primeiro ano, no segundo ano um pouco menos, mas ele fazia, ele sabia que ele podia contar, então assim, isso me deixa muito feliz ter esse feedback, mas é um cuidado que a gente sempre buscou ter para tentar, né, atingir a todos os públicos e de todas as formas. Fico muito feliz de receber esse feedback. Sim, bem bacana, cara. Sempre que eu converso com as pessoas sobre o Mini, e eu tenho feito isso bastante, tem chegado muitas pessoas para me perguntar, me questionar e tal, sobre como foi a minha experiência. E uma coisa que eu sempre gosto de destacar é isso. É como eu me senti parte do projeto. E eu achei isso, assim, absurdo, absurdo. Por eu estar fazendo uma modalidade que, teoricamente, eu estaria distante, online gravado, e, cara, eu me senti extremamente próximo, eu sempre me senti muito próximo de vocês. Cara, eu mandava mensagem direto pro Alcides, pro Alex, pro Bruno, pra Luana, e eu sempre tinha esse contato, essa resposta, assim, muito rápido. Eu lembro de tirar uma dúvida do simulado, cara, como o Bruno. Falei, Bruno, pô, eu respondi isso, será que é isso mesmo? Cara, o que eu responderia, qual uma forma melhor? E eu sempre me senti muito próximo. Os aulões, os dias de simulado presencial, esse feedback, cara, que eu sempre tive, isso sempre me fez me sentir realmente parte do projeto. As lives também eram uma ferramenta que ajudavam muito ter ali à disposição todos os dias, as lives no período noturno, para que a gente tirasse dúvidas, para que a gente tivesse aquele momento, às vezes, de um assunto complementar ou de resolver um simulado, alguma coisa do tipo. Eu sinto que isso é um diferencial muito grande, muito grande. Pô, que relato, cara. E assim, acho que tem muita coisa pra gente abordar dessa história. A primeira coisa do que você me passa é que acho que esse tempo que você esteve fora do Mini até chegar a gente, foi um momento que você construiu uma maturidade que dá pra ver no seu discurso, a percepção do valor das coisas que você realmente tem. Mas queria saber de você se durante esse tempo você acha que se você tivesse sido melhor instruído em relação a o que fazer, alguém tivesse falado assim, cara, faz isso, isso e isso, você acha que você teria conseguido passar antes? Por que eu te pergunto isso? Porque eu não te conhecia até agora e você contando essa história, eu penso, cara, é um moleque que, pô, é dedicado, disciplinado, vai fazer. E o cenário típico do pessoal que não passa quando tem o perfil que você tem é porque faltou alguém instruindo. E eu queria saber isso de você, se você tem essa percepção. Sem sombra de dúvidas. Eu lembro que no ano em que eu entrei no Mini, eu tava vindo de uma trave que foi muito dolorida pra mim. Na UERJ, né? Foi um ano que eu me dediquei, assim, num nível extremo. Absurdo, assim. Acho que foi um dos anos que eu mais estudei em número de horas e que eu montei uma base que foi extremamente importante para os anos subsequentes. Que talvez se não tivesse isso, teria sido um pouco mais difícil. Mas que o que mais me faltou nesse ano foi isso. Ter alguém me direcionando. E eu lembro que, assim, esse ano eu tive que buscar conhecimento em diversas áreas diferentes. Eu vivia, assim, me desdobrando e buscando uma apostila tal e videoaula tal e complementando de várias formas possíveis, porque eu não tinha. Eu não tinha. Então eu tinha que me virar. E eu tentei fazer isso ao máximo. Mas, né, não foi o suficiente. E principalmente, assim, um grande divisor de águas também, a Rose. Cara, minha redação, minha forma de enxergar a redação e de escrever mudou absurdamente depois de conhecer a Rose. E nesse ano que eu bato na trave, um dos pontos chaves foi a minha redação, que eu tirei 12, né, nesse ano. E, assim, doeu bastante. Eu acho que quando você chega tão perto, dói muito mais do que quando você não passa muito distante, sabe? E eu lembro de que quando saiu o resultado, pô, cara, chorei bastante vendo aquilo ali. Demorei um tempo até me reconectar com o meu sonho, com o meu propósito e voltar a fazer o que eu tinha que fazer. E eu lembro que entrar no Mini foi um grande motivacional para mim.
sabe? Eu enxerguei como uma oportunidade daquelas quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Falei, cara, eu tô recebendo uma oportunidade absurda de estar com os melhores e eu vou aproveitar isso aqui o máximo que eu puder. E É foi o que isso, eu tentei cara. fazer. Pô, muito, muito bacana isso aí que você tá falando, porque eu me identifico um pouco porque, cara, eu bati na trave na Oeste tirando 12 na redação também. Entende? Então, eu sei o que você tá falando e eu sei o que é chegar no Mini, vindo de outros locais e ver assim, caraca, mano, eu tô aqui, é como se eu tivesse no Flamengo de 2019, mano. Caraca, os cara trabalham muito, os cara tá fazendo tudo isso aqui pra mim, mano. Que isso, e é um nível de profundidade. Cara, você falando do Ideia na Cabeça, falando da aula do Bruno, eu consigo lembrar do meu primeiro ano de Mini. Que isso, cara? Como é que é isso? E aí, na época, a gente ficava lá na Tijuca presencial, a gente saindo 10h30 da noite, sendo que a aula começou às 7 da manhã, irmão. E o Bruno lá, e é isso, cara. E só quem vive o Mini, tipo, dessa forma, e eu fico muito feliz de você estar compartilhando isso, porque você foi do gravado. E você tá tendo a mesma experiência que eu tive, que fui do presencial em 2018. Entende? Isso é muito demais, cara. E assim, indo pra dentro dessa história no Mini, como é que foi ali o começo, cara? O baque das 6 horas de aula gravadas, como é que você fazia pra administrar tudo isso? Cara, foi assim, exigiu uma adaptação, um período de adaptação ali, porque é diferente. E assim, a carga horária é densa. Entre aulas, exercícios, correção dos exercícios, simulados, as lives. Então, assim, é bastante coisa que seria muito complicado de dar conta se a gente não tivesse a orientação. Se a gente não tivesse alguém ali guiando e dizendo, olha, beleza, o tempo que você tem é tal, a sua rotina é tal, beleza, a gente vai montar uma forma ideal para adaptar. O principal, analisando aquilo que é o meu ponto forte, aquilo que é o meu ponto fraco, e isso eu também achei, assim, absurdo, que foi as planilhas. A planilha de performance, a planilha dos simulados, e os nossos professores, as pessoas que estão nos guiando, terem aquela ferramenta ali, terem acesso àquilo, para identificar nossos pontos fortes e fracos e ir adaptando o que a gente precisava fazer ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? Através dos encontros, das reuniões, e isso foi um diferencial muito grande também. Ter, ao longo de alguns períodos regulares, né? Alguns meses e tal, ali as reuniões para fazer o alinhamento. De, olha, beleza, aqui você está bem, vamos diminuir um pouco o tempo disso aqui e aumentar o tempo daquilo ali. E ir fazendo essa adaptação do cronograma para dar conta de tudo. Porque a primeira apostila que eu recebi em casa, 50 questões da primeira semana só de biologia, mais 60 de química, e, 50 na apostila de matemática. Falei, cara, como é que eu vou dar conta disso tudo? Mas é possível, porque a gente tem eles o tempo inteiro ali trabalhando e ajustando cada ponto do que a gente precisa fazer. E eu lembro que, como foram 2 anos de Mini, eu tive algumas mudanças do primeiro para o segundo ano. Porque principalmente nesse último ano, quando eu iniciei, eu falei assim, cara, beleza, eu preciso fazer alguma coisa de diferente para que o meu resultado seja diferente. Embora eu tenha evoluído de um ano para o outro, em nota e em performance de prova, eu preciso fazer alguma coisa para que essa evolução seja maior, mais expressiva e eu consiga ser aprovado. E aí eu lembro de conversar com a Luana, nossa orientadora do curso, né? Numa das primeiras reuniões, sobre o Ritter. No primeiro ano de Mini, as apostilas têm questões discursivas e tal, e eu pensei assim, cara, eu não vou fazer paulista, então aqui eu não faço discursivo de matemática, eu não vou fazer essas questões, vou fazer as de múltipla escolha e tal, e acho que vai ser o suficiente. Quando começou esse ano, eu falei, irmão, se o Ritter botou na apostila, tem um motivo, eu vou fazer tudo que tá ali da melhor forma possível. E assim eu tentei fazer, cara. Devorava as apostilas, tentava fazer tudo que eu conseguia. É claro que ia adaptando, porque não dá para fazer tudo de tudo, não dá para ser 100% em todas as matérias, é muito conteúdo. A gente tem que estar preparado num nível absurdo, né, num nível muito alto. Então não dá para você dedicar muito tempo a todos os assuntos. Então a gente vai adaptando, mas
o que para mim era uma prioridade, que era matemática e a área de naturezas, que eu desejava ter um desempenho bem acima no Enem e na UERJ, na parte de Química e de Biologia, eu procurava dedicar um tempo maior. Então, procurar fazer o maior número de questões que eu conseguisse em Biologia e em Química, dar um direcionamento especial às discursivas, corrigir as questões. E eu sinto que corrigir as questões foi, assim, muito bom. Foi muito bom para mim, porque nos vídeos de correção tinha uma complementação às aulas. Coisas que não dava para falar durante as aulas, mas que eram complementadas ali. Então, às vezes, pequenos detalhes. Eu lembro de uma questão, cara, era uma questão antiga da UERJ, discursiva, que falava sobre o nome das células de tal tecido. Que era isso que pedia na questão. Eu falei, cara, nunca ia saber isso. E aí, no vídeo de resolução, tava lá, é tal nome, eu anotava tudo. E eu fui montando, assim, fichas de estudo com principalmente os aprofundamentos. Aquilo que era básico e eu já tinha em mim, eu falava, beleza, isso aqui eu já sei, eu não esqueço, e beleza, eu vou trabalhar agora em memorizar o aprofundamento. Aquilo que eu tenho maior dificuldade, aquilo que toda vez que eu vou revisar, eu não lembro. E aí eu montava as fichas, principalmente com essas informações, e ao longo do tempo eu procurava ir revisando. E isso me fez chegar no final do ano com o conhecimento um pouco mais fresco. Então eu acho que, assim, nesses 2 anos de Mini, eu consegui ir aprendendo coisas que eu nem imaginava que eu poderia aprender. Tanto em nível de conteúdo, quanto em parte técnica da prova. Tanto para o UERJ quanto para o Enem. Bruno, queria saber de você. Como você vê, assim, a principal dificuldade para ele que foi do gravado e como que ele contornou isso, seu primeiro contato com ele, como é que foi tudo isso? Cara, assim, eu acho que a principal dificuldade para quem é do gravado é a compreensão de que ele não precisa parar num vídeo estático, entre aspas, né? Sem interação. Aquilo dali é só a pontinha do iceberg, aquilo dali é só a parte de conteúdo que ele vai poder acessar, ver, rever, parar, fazer as anotações dele. É um ponto importante, é o ponto teórico. Agora, fazer o simulado, conversar com a gente. Então, acho que a principal dificuldade é isso que ele percebeu, né? Que ele contornou. Mas para quem... porque da pandemia para cá, o mundo digital ele explodiu em todas as plataformas, em todos os sentidos. IA, enfim, um monte de coisa avançou nesse sentido. Só que muita gente aproveita esse avanço tendo acesso a um curso, ou a cursos, né, diversos, mas sem necessariamente ter esse tipo de interação. E isso é uma vantagem, por um lado, para quem quer dessa forma, mas para o vestibular, para a medicina, você precisa de orientação. Isso que ele falou no início foi muito bacana, né? Do tipo, que ele nunca tinha encontrado tantas coisas num lugar só. Porque assim, hoje, se você quer conteúdo, cara, você vai na internet, você acha tudo que você precisa e de graça. Entende? Agora, você vai achar uma coisa importante aqui, que o outro faz melhor ali, e aí o tempo que se gasta para coletar esse material e ter isso de maneira organizada, cara, é um tempo que é crucial para você estar performando, para você estar trabalhando no conteúdo, para estar trabalhando na técnica de resolução de questão, no tipo de comando, e se você conseguir agrupar isso em um ponto só, que foi o que Pedro relatou, cara, você poupa um tempo e uma energia que você vai poder dedicar a intensificar aquilo que vai te aproximar mais da tua aprovação. Então, na verdade, assim, ele contornou abraçando a causa, entendendo o tamanho do desafio que ele tem e usufruindo daquilo que ele podia usufruir. Ele fala ali o tempo todo sobre a Luana, que contribui com a parte pedagógica, né, com orientação, estratégia, onde tem que investir, onde não tem que investir energia.
ele fala das aulas, ele fala das apostilas, ele fala dos vídeos de correção. Então, olha quantas coisas ele está aproveitando. É porque tem gente que vai falar assim, é aula. Na verdade, segmentando cada um desses passos, porque são segmentados, da live, do contato com manda mensagem. Então, na verdade, essa segmentação toda, chegou um determinado momento que ele conseguiu fazer disso uma rotina. Então, aquilo era a rotina dele. Periodicamente, ele trocava ideia com a Luana, mandava as mensagens, fazia os simulados, fazia as correções. E aí, com isso, ele foi construindo uma base sólida que permitiu ele aliar tanto o conteúdo teórico, que é extremamente importante, mas também a capacidade técnica de executar bem uma prova, uma tarefa que lhe é imposta. A UERJ, ela passa muito por aí. A UERJ, sim, ela vai demandar um conteúdo extremamente consolidado. Mas quase tão importante quanto é você saber executar bem aquela tarefa. E isso ele conseguiu construir com a prática. Então, assim, não acho tarefa fácil. Acho até que para a geração deles assim, é um pouco mais tranquilo, porque vive o mundo digital. Mas ainda assim, não dá para dizer. O cara pode ter nascido no mundo digital, mas uma coisa é você nascer no digital do entretenimento, outra coisa é você viver no digital do pedagógico, sabe? Do trabalho. Entende? Então, assim, eu vejo essa opinião, tá? Nenhuma fonte técnica, nenhum referencial teórico falando isso. Mas eu vejo muito como essa ilusão, né? Do tipo, não assim, é a criança que já nasceu mexendo no celular e não sei o quê. Mas mexendo em quê no celular? Ela parou para assistir uma aula? Ela parou para assistir um vídeo de 15 minutos? Não, ela para assistir um vídeo de 15 segundos. Então, assim, você conseguir garantir essa conexão de uma aula de 6 horas, cara. Tem aula do Alcides de 6 horas. Tô falando do Alcides, mas tem minha também. Então, assim, tem aulas nossas que, cara, se ele não, por exemplo, falar assim, cara, eu tenho que assistir até o final, mas não necessariamente eu vou assistir 6 horas contínuas, porque senão eu não aproveito tanto que ela pode me oferecer. Então eu vou quebrar aqui, ó. Eu vou quebrar aqui, vou assistir uma parte agora, uma parte à tarde, de repente eu vou segurar para assistir uma parte no dia seguinte. E se organizar, aí você não consegue. Ou você não vai conseguir extrair tanto daquilo, ou você possivelmente vai abreviar o processo. Você vai cortar, as pessoas desistem. Porque desistem às vezes só deixando de lado, sabe? Tipo assim, tem um produto, mas sei que ele tá ali, mas não conseguem avançar. Sim. Você conseguir manter a rotina e ter a disciplina passa muito pela estratégia. Então, assim, buscar ajuda, né? Você está investindo no processo. Então, se você está investindo, você tem que extrair tudo o que aquilo pode te oferecer. É um investimento de tempo, é um investimento financeiro, é um investimento de energia. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está fazendo aquilo. Então, se você abraçou a causa, vai até o fim. Porque é só isso que possibilita a mudança. Ô Pedro, e no seu primeiro ano de Mini, cara, como é que era a sua rotina? Como é que você estudava? Que hora você acordava? Que hora você ia dormir? Logo quando a gente começa, a gente monta um cronograma, né? Junto aos nossos coordenadores, ou a Ana, ou o Alex. E aí eu montei o meu planejamento ali. E desde que eu desenvolvi essa maturidade para estudar, eu não me importava, eu até gostava, de dedicar meu dia praticamente inteiro a isso. Claro, descansando também nos momentos ideais, tentando espairecer sempre que possível. Então, aos finais de semana, tirava um dia, o domingo, às vezes o sábado, alternava, ia fazer alguma coisa, ia relaxar, passeava, ficava com a minha namorada. Sempre buscava alguma forma de entretenimento, mas durante a semana, principalmente, eu gostava muito de ter aquela rotina bem definida. Então, eu iniciava por volta das 8, os estudos, e aí ia parava para almoçar, fazia algumas pausas ao longo do dia, mas geralmente eu ia até a parte da noite, assim. 8, 9 também. E aí parava, ia descansar, ia relaxar e reiniciava no dia seguinte. Gostava de dividir meu dia entre a parte do estudo teórico e a parte da prática, de resolver os exercícios, de corrigir os exercícios. Eu sempre ouvi muito a importância de dar valor à correção dos exercícios, e desde o momento em que eu ouvi, eu
realizei. Então eu sempre dei muita importância a corrigir os exercícios, porque não adianta fazer só pra, pô, acertei tantos, pô, errei isso aqui, que droga, que saco. Não adianta, não adianta, né? Se você não faz e corrige, é o mesmo que quase nada, né? Uhum. Então, porque eu aprendi muito corrigindo os exercícios. Então, eu separava esse tempo e as lives eu assistia, eu separava, né? Algumas eu assistia, outras eu não assistia. Aí o dia que eu não assistia a live, eu dedicava o tempo a estudar outra coisa, reforçar alguma coisa, revisar alguma coisa. Eu acho que encaixar a revisão, um tempo para revisão, periodicamente, ao longo do ano, também é muito importante. Porque se você vê um assunto no início do ano, embora você veja muito bem, você de fato internalize aquilo ali, se você não entrar em contato novamente com aquele assunto ao longo do ano, cara, a probabilidade de você esquecer aquilo ali no dia da prova é muito grande. É muito conteúdo. Então, não dá pra lembrar de uma coisa do início do ano sem revisitá-la algumas vezes. Então, eu procurava sempre que possível fazer isso. E uma ferramenta que eu acho assim extremamente importante para isso é o simulado. É realizar periodicamente os simulados, e os simulados do Mini são, assim, tanto os simulados da Evolucional, que são os simulados Enem, quanto os simulados da Econ-Rio, cara, dão uma proximidade da prova assustadora. Realmente parece que você tá... Pô, no dia de simulado presencial UERJ, cara, eu sentia que eu tava fazendo a prova da UERJ. Eu ia ali com aquela mentalidade, chegava ali no horário certinho e tal, já pensava em estratégia de prova, e isso a gente recebe também desde o início, né? O cronograma do dia da prova. O que a gente tem que fazer, idealmente, né? Claro que cada um vai adaptando e tal, mas começa pela prova de biologia, faz as fáceis e as médias, dedica 1h30, aí depois passa 1h30 na prova de química, vai para a prova de redação, ou meia hora final volta para as questões mais difíceis, ou que não conseguiu. Então toda essa parte técnica foi muito importante de ser trabalhada e de fazer parte da minha rotina ao longo do ano. Tanto do primeiro ano, que não foi tão marcante assim, essa parte não foi tão marcante assim no meu primeiro ano, e foi uma coisa que eu iniciei o segundo ano determinado a fazer diferente. Falei, cara, essa parte aqui precisa estar muito presente na minha rotina, tanto do Enem quanto da UERJ. Entendi. E como que foi, ao longo do seu primeiro ano, a percepção que você estava melhorando? Você fazia simulado, você provavelmente estava vendo isso, e você estava nutrindo a expectativa da aprovação naquele ano. Como é que estava isso para você? Eu nutria a expectativa, mas esse ano foi um ano um pouco complicado na minha relação com o meu sonho. Eu acho que muito em parte pela trave que eu tive um ano antes. Eu fiquei um pouco distante. Eu acreditava na minha aprovação, mas eu não conseguia ter uma conexão assim com o meu sonho. Eu acho que de alguma forma, algum mecanismo de defesa involuntário me bloqueei, me fechei um pouco, porque antes cara, coisa assim, eu ia dormir, todo dia antes de dormir, fechava o olho e eu me imaginava, pô, meu nome saindo na lista de aprovados, eu vestindo jaleco, eu conseguia me ver assim, e isso me dava uma motivação absurda. Eu acho extremamente importante ter essa conexão, ter a parte da realidade e a parte da ilusão, sabe? A parte da imaginação, do sonho mesmo. Eu acho que se usado de maneira positiva, para motivar, para impulsionar, é fantástico. E foi uma coisa que eu perdi nesse meu primeiro ano de Mini, por conta da minha trave anterior. Então eu meio que fazia porque eu sabia que eu tinha que fazer. Mas eu acreditava, ainda assim eu acreditava, e eu via uma evolução. E tanto que quando chegou no final do ano e com os resultados das provas, eu evoluí. Eu aumentei meu número de acertos, eu aumentei meu percentual de proficiência. Mas não foi o necessário ainda, né? Bati na trave de novo, mas eu acho que alguma coisa em mim mudou na forma de enxergar do primeiro para o segundo ano. Então, apesar de ter novamente batido na trave, eu enxerguei como, cara, eu trabalhei, eu evoluí, então é possível. Eu posso chegar lá,
eu posso conseguir. E eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais e eu tenho que trabalhar melhor. Não é só fazer mais, mas é fazer melhor. Então é analisar o que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo de errado, o que eu poderia melhorar. E isso, claro, mediante sempre a conversas, a trocas com o pessoal do Mini, de onde eu poderia melhorar, qual estratégia era positiva. Eu falava com a Luana, que as nossas reuniões eram quase que a minha terapia. Cara, eu saía da reunião com a Luana, pô, extremamente motivado, assim, cara, é isso, esse é o ano, vai dar certo, e vou estudar muito. Eu saía das reuniões com a Luana, assim, muito, muito, muito bem. Eram momentos de... E eu iniciava nervoso, porque, cara, com algumas coisas vão ficando pelo caminho, a gente não consegue cumprir todas as demandas. Eu ficava, caraca, cara, tem reunião com a Luana, pô, não cumpri tal coisa, putz. E aí, quando começava a reunião, pô, cara, era uma coisa assim. E a gente alinhava o que tinha que ser alinhado, puxava a minha orelha quando tinha que ser puxado. Falei, Pedro, cara, e a redação tal? Por que você não entregou? E o simulado tal tá atrasado? Vambora. E puxava a orelha quando tinha que puxar. E eu respondia. Beleza, tem que fazer isso? Vambora, vou fazer. Vou adaptar, vou melhorar, vou tentar. E eu acho que tudo isso culminou no resultado final, né? Eu lembro de, principalmente assim, para a prova da UERJ, né? Sempre foi o meu maior sonho, o meu principal objetivo e também o meu maior receio, porque pela quantidade de conteúdo que eu tinha que ter, pelo grau de especialidade que eu tinha que adquirir para conseguir uma aprovação na UERJ, eu sempre tive um pouco de estigma com a prova da UERJ, né, de um medo ali, pô, a UERJ é muito difícil, cara, tem a discursiva, e isso foi sendo quebrado gradativamente ao longo do ano. Eu lembro que após o nosso primeiro simulado discursivo da UERJ, no meu segundo ano de Mini, eu tive uma reunião com a Luana logo depois, e aí eu falei, cara, eu tô com medo, eu fui bem no simulado, mas nada absurdo, nada que assim, nossa, tirei uma nota, eu tirei 90 no simulado. É um grande indicativo de que estou muito bem, assim. Não, tirei ali um 85, alguma coisa nesse sentido, que já era uma boa nota, mas eu queria mais, eu queria, pô, quase gabaritar. Era isso que eu esperava. E aí eu falei, Luana, cara, eu sinto que eu não tô bem, sinto que você acha que eu preciso destinar mais tempo a estudar biologia, a estudar química? Você acha que é válido essa parte teórica? E ela falou, cara, calma, não é assim. Você tá... Não é esse o caminho. Você tá bem. Não adianta só dedicar mais tempo a estudar a matéria, né? Vamos pensar no que a gente pode trabalhar, mas vamos ter calma. Vamos ter calma. Vamos ver os outros simulados, você tá bem. Você só precisa continuar fazendo o que você já tá fazendo. E o resultado vai vir. E veio, né? E veio. Pô, mas como é que foi pra você, mano? Desse primeiro pro segundo ano, continuar? Que a trajetória já longa, cansaço, desânimo. Como é que foi internamente? Como é que foi a conversa com a sua família? Como é que foi na tua vida? Cara, difícil. Difícil. A minha mãe, que, pô, vai estar vendo isso aqui em primeira mão, ela sempre foi minha grande motivadora, minha grande impulsionadora, e até nos momentos em que eu duvidava de mim mesmo e do meu sonho, ela estava ali. Ela falava, vai dar. Não importa quando, vai dar certo. Se não for esse ano, ano que vem a gente tá junto de novo, e quantas vezes forem necessárias até você realizar o seu sonho. Então, eu acho que isso é tudo que a gente pode querer. Porque é uma trajetória difícil. É uma trajetória em que muitas vezes, e principalmente quando quando eu bati na trave, eu nunca fui de me questionar, de duvidar de mim mesmo, do meu potencial. Eu sempre acreditei. Mas quando chegou, pô, cara, depois de 4 anos de curso, depois de 5 anos de curso, e eu batia na trave e não conseguia, eu cheguei a duvidar de mim. Falei, cara, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu não consigo? E aí ter tanto a parte da família, quanto
o apoio do curso, porque nesse ano, né, eu acho que mais à frente a gente vai chegar nesse ponto, mas eu entrei na UERJ na reclassificação. E foi um momento de ansiedade extrema para mim. E eu lembro de falar com o Alex, mandar mensagem para ele falando, cara, não sei se vai dar, não sei se vai dar certo. E se não der, o que eu faço? Ele falou, cara, a gente tá com você. A gente tá com você até a realização do seu sonho. E, pô, me emocionei lendo aquilo ali, porque ter essa rede de apoio é inexplicável. Então, assim, quando você tá lutando por um objetivo por muito tempo, é difícil recomeçar. É difícil você se reorganizar, tanto tecnicamente quanto emocionalmente, né? E eu sempre tive uma ligação muito forte com Deus, sabe? Eu sempre busquei essa conexão, esse lado da minha crença, de conversar periodicamente, de me conectar com Ele. E é muito engraçado porque em diversos momentos ao longo do ano eu sentia muito forte a presença de Deus na minha vida e na minha trajetória. São coisas assim muito curiosas. Teve um episódio que eu tava viajando com a minha namorada, com a família dela, e tinha uma estátua, esses caras que se pintam e tal, fica de estátua na rua, assim, né? Aí com uma caixinha de mensagens. Aí, cara, não sei porquê, por qual motivo, eu fui, aí peguei uma mensagenzinha, eu dei o dinheiro pro cara, ele me deu uma mensagem. Quando eu abri a mensagem, era uma mensagem assim, isso já no meio do ano passado, já cansado, muitas vezes sem energia, esgotado, sem motivação. E aí eu pego, abro aquela mensagem num dia completamente aleatório, a mensagem era assim, se for preciso passar pelo deserto 1000 vezes, eu passarei, eu recomeçarei quantas vezes forem necessárias até que eu alcance meu sonho. Se tem uma coisa que a vida me ensinou, não desistir e lutar por aquilo que eu acredito. Cara, aquilo ali, quando eu li aquilo ali, eu me emocionei muito, no meio da rua. Eu lá chorando, todo mundo, ninguém entendendo nada. Mas, cara, momentos como esse, de profunda conexão, foram essenciais para que eu conseguisse me manter firme até o final. Então, o apoio da minha família, da minha mãe, do meu pai, da minha namorada, dos meus sogros, o apoio do Mini a todo momento, e essa minha conexão com a minha espiritualidade, com esse lado, eu acho que sem isso não seria possível, eu não teria conseguido. Pô, espetacular, né, Bruno? Acho que é um retrato completo aí de todas as áreas, uma convergência, né, em tudo para que chegasse no resultado. Bacana o relato. Eu acho que você se mostra forte em todos os campos, né, que você acredita, né? Então, assim, acho que quando você tem esses eixos todos bem alinhados, e óbvio que nunca todos vão estar perfeitos o tempo todo, porque a vida é dinâmica. Mas quando você enxerga, e eu não sei nem se isso é só está tudo certo ou se isso é você, né? Se é a sua visão, seu modo de enxergar as coisas. Então, assim, se for seu, que possa permanecer assim. Porque a gente vê, cara, no teu sorriso, seu moleque tá rindo o tempo todo, sabe? É verdade, cara. A gente não tinha se visto tanto quanto nos últimos tempos, né? Por conta dos nossos eventos. Mas você é um cara que, eu cheguei no Mini Day, o moleque tem uma luz própria, sabe? Ele tá brilhando, assim, sabe? Ele tá rindo, assim, tá feliz da vida. E isso, óbvio, que tem um motivo agora, mas que não tinha um motivo antes também. Então, assim, acho que essa forma de levar a vida vai fazer você, acredito, né? E eu me inspiro nisso, tento, né, trazer isso como exemplo para mim também, né? Isso vai trazer muito benefício para você, né? Você enxergar, cara, eu tento ser assim também, mas nem sempre sou. Mas enxergar o lado bom da coisa, sabe? Enxergar a inspiração na sua mãe, enxergar, que tua família tá ali do teu lado,
ter a tua espiritualidade, as tuas crenças, acreditar no processo, acreditar que as coisas são feitas e que vão acontecer no momento que precisam acontecer. Isso é muito importante, assim, porque às vezes a gente fica tão absorvido, né, pelo processo que a gente vai deixando de lado muita coisa que é importante. A gente fala sobre estudar muito e abdicar de muita coisa, porque é importante, mas tem coisas que às vezes você pode ceder e você não vai se arrepender de ter cedido, do tipo, uma conversa de repente com a tua avó, sabe? Pô, cara, será que precisa? Será que você deixar de ir no aniversário de 80 anos da tua avó no ano, sabe? Será que de repente ir e voltar um pouquinho antes não é melhor do que não ir? Existem escolhas que você precisa fazer o tempo todo, na vida inteira. O vestibular, eu acho que a vida precisa ser feita de escolhas inteligentes, sabe? Então, assim, entre 1 hora mexendo no celular e 1 hora com a sua avó, cara, isso é uma troca inteligente. Porque isso vai te retroalimentar positivamente, você vai estar, sabe, com a tua família. Não, mas, pô, eu não gosto da minha família. Tem casos também, né? Isso pode acontecer. Então, assim, 1 hora de escolhas inteligentes, sabe? E você demonstra muita maturidade. E ter feito muito boas escolhas. Acho que talvez pela rede de apoio, mas é por um conjunto de fatores. Então, parabéns pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Hoje você colhe o que você plantou ao longo desses anos. E eu tenho certeza que vai colher muita coisa boa no processo de formação pela pessoa que você é. Isso é muito legal, é muito bom ter diferentes visões aqui, né, João? Muito, cara. Muito, muito. Cara, que anamnese bacana, de verdade. Muito maneiro mesmo. Assim, pra gente já caminhar pro final, queria saber de você como é que foi o dia da prova, se teve alguma coisa, como é que foi isso aí? Teve. Cara, o dia da prova foi, assim, único. Eu acho que o dia da prova ele começa 2 semanas antes, no final do Enem e o início da preparação ali daquela reta final pra UERJ. Concordo totalmente com você. Cara, aquilo ali foi, assim, o último gás que eu tinha, a última energia que eu tinha. Eu falei, é agora, eu vou pegar, vou me dedicar a isso aqui. A gente tem um tempo curto, é um tiro rápido, mas que vai ser muito importante. E eu lembro de que nessas 2 semanas eu trabalhei uma coisa que eu acho que talvez se não fosse isso, meu desempenho na prova, meu resultado não teria sido o que foi. Que na parte de biologia foi a minha resposta adequar ao máximo o modelo de padrão de resposta da UERJ. E principalmente numa coisa que eu tinha muita dificuldade, que eram verbos um pouco mais amplos. Explique, justifique. Eu sempre fui a pessoa de ter um pouco mais de dificuldade nesse perfil de prova. Eu sempre fui o cara mais da prova direta. Nomeie, indique, cite. Eu sempre gostei mais desse perfil. Quando chegava no explique, era o meu calcanhar de Aquiles. E eu lembro de nas duas semanas, né, antes da UERJ, a gente tem uma bateria de exercícios. E aí tinham muitas questões com verbo de explique, de justifique. E eu peguei aquilo ali, cara, eu tava resolvendo, eu assistindo a resolução do Bruno, falei, caraca, cara. E eu procurava, assim, me adequar ao mais próximo do que ele colocava como padrão. Beleza, isso aqui tá errado, aí apagava, escrevia do jeito ali. Isso aqui tá beleza. E eu fui adequando isso ao máximo. E na parte de química, revisar os ideias na cabeça. Docite. Cara, aquilo ali, eu montei um caderninho de química com os aprofundamentos também, a mesma coisa que eu fiz nas fichas de biologia, eu fiz um caderninho com esses aprofundamentos e assim, 85 a 90% desse caderno eram de ideia na cabeça do Docite, cara. Assim, assustador. Eu lembro de na semana, cara, isso aí pra mim é um absurdo. Cara, você vai ficar muito feliz ouvindo isso. Cara, isso é um absurdo. Eu lembro de, assim, na semana da prova, eu revisar essas ideias na cabeça. E assim, ali tinha o sal de fenol, que eu não sabia. Se não fosse isso, se não fosse essa aula dele, eu não saberia. E eu revisei isso, ele fez uma ideia na cabeça disso. Sal de fenol, fenolato e não sei o quê. E é uma coisa que... Eu sei que ideia na cabeça é essa. Cara, é uma coisa que não é comum. Não é comum. Geralmente a gente vê, sei lá, sal inorgânico ou no máximo sal de ácido carboxílico. É o mais padrão ali.
E aí caiu na prova, sal de fenol. E aí, assim, KPS, eu revisei KPS também na semana da prova. E quando chegou no dia da prova, segui o cronograma, o planejamento do dia da prova. Fiz ali 1h30 de biologia, as fáceis e médias. Fui para a prova de química. Só que o que acontece? A prova de biologia, nesse ano, veio uma prova do meu calcanhar de Aquiles, veio uma prova mais aberta. E aí, cara, nessa primeira bateria de 1h30, eu fiz, assim, 5 questões. As outras 5 ficaram praticamente, completamente em branco. Fui para a prova de química. Na prova de química eu senti uma segurança maior. Achei uma prova mais tranquila. Fiz naquela 1h30 mesmo. Acabei a prova inteira. Fui para a redação. Quando eu comecei a redação, eu fiz o parágrafo de introdução. E, cara, horrível. Horrível. Fiz uma introdução horrível. E aí, quando chegou na hora de escolher o argumento, eu parei e falei assim, cara, isso aqui tá muito ruim. Não dá. Não dá. E eu comecei a ficar nervoso. Falei, pô, tô perdendo muito tempo. Aí o negócio começou a sair de controle. Aí respirei fundo. Calma. Vai dar certo. Excluí aquela introdução que eu tinha feito e recomecei. E aí, assim, a partir desse momento foi, assim, fantástico. Fantástico. O meu dia de prova mudou completamente nesse momento. Minha redação fluiu como, assim, nunca antes. Foi bizarro. Tanto que, assim, não é o recomendado, tá? O ideal é fazer no rascunho e depois passar limpo. Isso aqui, de longe, é uma orientação do que fazer. Mas eu fiz direto na prova oficial, na folha de redação oficial. Uhum. E, cara, eu senti, quando eu terminei a redação, eu falei, pô, melhor redação da minha vida, cara. E, pô, de dar orgulho a Rose, cara. Isso aqui, pô, bonitinha, toda amarradinha, na conclusão, retomando o texto inteiro, finalzinho puxando pro título, tudo assim, bonitinho. E aí eu voltei na prova de biologia, cara, com o tempo apertado. E eu acho que esse é o momento, esse é o tipo de momento que, se você não tem um trabalho técnico muito bem feito ao longo do ano, tudo dá errado. E como eu tinha, tudo deu certo, cara. Porque eu cheguei num momento, assim, de faltarem 20 minutos, meia hora pra prova acabar. E eu ter metade da prova de biologia em branco. E ali foi, cara, a técnica. O trabalho muito bem feito ao longo do ano. E principalmente nessa reta final, de adequar ao verbo de comando. Então, eu falei, cara, é isso. Eu vou responder o que tem que ser respondido, o que eu sei, e vou fazer da melhor forma que eu puder. E eu fiz. E eu fiz assim, de maneira rápida, com o tempo que eu tinha, que era pouco. E principalmente as questões que ficaram eram questões abertas, né? Com esses tipos de verbo assim. E nesse momento eu senti uma tranquilidade em responder aquilo ali. Porque eu sabia que na semana eu tinha trabalhado aquilo ali com o Bruno. E, cara, eu tava preparado. Por mais que eu tivesse passado por aquele momento de hesitação e de receio, eu tinha o preparo para fazer aquilo ali. E eu fiz. Quando eu saio da prova, eu saí assim, pô, acho que fiz uma boa prova. Acho que vou tirar uma boa nota em química. Acho que fiz uma excelente redação. Em biologia, eu não sei. Vamos esperar para ver. Tô meio inseguro. Porque, né, não tinha certeza e tal. E quando saí, assim, uma sensação de prova completamente diferente de um ano atrás, do ano anterior. Porque eu saí da prova em 2024, né, no dezembro de 2024, eu saí da prova assim, pô, vou gabaritar biologia. E quando vem a nota, é uma quebra de expectativa, é uma surpresa negativa. Né, eu não fui mal, mas não foi a nota que eu, para quem almejava, achava que ia quase gabaritar, não foi isso. E no ano passado foi o oposto. Então, assim, quando sai o padrão de resposta, eu já crio uma esperança, falo, opa, eu fui bem. Mal, eu com certeza não fui. Eu não sei o quão bem eu fui, mas eu sei que eu fui bem. E aí eu fiquei com uma certa expectativa. Quando saem as notas, eu lembro desse dia como se fosse ontem, cara. Eu tava na academia e eu tava muito nervoso.
E aí tem uma amiga minha que fez Mini 2 anos antes. Eu tava em contato com ela e tal. E aí ela falou, cara, vou ver sua nota. Mas não vou te falar. Mas na minha cabeça era assim, pô, se minha nota foi boa, ela vai me falar. Sim. Se não foi boa, ela não vai me falar. Aí, pô, saíram as notas, viu? A notícia, saíram as notas. Aí, beleza. Eu lá na academia treinando. Beleza, eu não vou olhar agora. Aí tô treinando. Aí começou a dar, assim, 20 minutos que as notas saíram. Eu falei, pô, ninguém me mandou mensagem. Se ninguém me mandou mensagem, pô, fui mal, cara. Fui mal, acabou. Não vai dar, pô, é mais um ano de curso, caraca e tal. Eu já comecei, cara, eu saí da academia. Eu não consegui terminar de treinar. Eu saí da academia triste. Eu fui andando triste pra casa. Começou a chover, cena de filme, assim. Triste, pô, mais um ano de curso, cara e tal. Cheguei em casa, tomei coragem, fui olhar a minha nota, vi que tinha tirado uma nota boa, aí já tinha sido feito o listão e tal, fui olhar, olhei minha posição. Não era uma posição muito, assim, certa, que me garantia uma vaga, mas era uma posição que me garantia uma possibilidade. Me permitia acreditar. E eu acreditei. Fiquei em 71 no listão, né? Extraoficial. E aí começaram as separações de quem era Cabo Frio, quem era Maracanã e tudo mais. Quando essa separação terminou, eu era 57. Que isso. Eu tava fechando ali. Falei, caraca, cara, pô, tô perto. Pô, não é possível que vai ser uma trave de novo. Pô, tão perto assim. E aí, uma ansiedade absurda. Com Sai a certeza. classificação oficial. E aí, cara, nesse meio tempo, mandei mensagem pro Bruno, mandei mensagem pro Cid, mandei mensagem pra Luana. Primeiro, agradecendo, porque só de reconhecer o meu desempenho, de ver o quanto eu melhorei de 2024 para 2025, não só na prova, né, no meu desempenho, mas em tudo, em todos os parâmetros e aspectos da minha vida, eu como pessoa, senti uma transformação ao longo desse ano muito grande. Então, mandei uma mensagem ali pra agradecer e pra, assim, o que vocês acham? Porque isso também é uma coisa que eu acho muito importante de falar. O acompanhamento do Mini, ele não vai até o dia da prova. Ele não para ali. Ele se estende até a sua aprovação. Passando ou não, continuando para o próximo ano, o acompanhamento do Mini, ele vai com você, cara, até a porta da faculdade quase. É assim, maravilhoso, maravilhoso. Pro Enem, a gente tem a nossa ferramenta do Sisu e tudo mais, tem esse apoio ali, que são dias também muito tensos, né? E a gente conta com o apoio de vocês todos os dias, o dia inteiro, fazendo reunião, fazendo live. E na UERJ é a mesma coisa, né? Então, aí mandei mensagem para saber qual era a expectativa e tal, se eles achavam que era possível ou não, porque eu acreditava, mas assim, não sei, né? Não sei, claro, eu não pô. sabia o quanto daquela minha crença era real. E eu queria saber isso. E aí eu lembro, cara, de ficar extremamente emocionado com a mensagem do Bruno também, que ele me mandou. Perguntei, né, e tal, o que ele achava. Aí ele falou, cara, primeiramente parabéns pela sua nota, você mandou muito bem. Você tá numa posição que é possível e, se Deus quiser, daqui a algumas semanas eu tô passando aqui pra te mandar mensagem perguntando o tamanho do jaleco, marcando data pra entrevista e, cara, hoje eu tô aqui, assim, é absurdo estar vivendo esse momento. E aí, quando sai o resultado, né, a classificação oficial, eu não tô dentro, fiquei na posição 65 de 57. Quando eu vi ali os 65, eu falei, pronto, já era, não deu. E aí fiquei, claro, muito ansioso, muito nervoso. E com o tempo eu fui me acalmando. Beleza. Aí fui olhar, pesquisei os últimos 5 anos de lista de espera, quanto tinha chamado, até que posição. E aí vi que no ano anterior tinha chamado até o 68. Falei, opa, tá pra acreditar, vamos lá. Vamos manter a fé. E aí, cara, graças a Deus, e mais uma vez, mandando mensagem pro pessoal, falando quanto eu tava ansioso, quanto eu tava nervoso, e eles me acalmando, me dando todo ali o suporte. E eu consegui ir me tranquilizando e, claro, não 100%, nem perto disso, mas consegui ficar num nível que dava para sobreviver. E
até sair a reclassificação, né? A segunda reclassificação. Não foi na primeira. Não foi na Não, primeira. isso que eu ia perguntar. É. Eu ia te perguntar sobre a sua tensão Isso que quando na primeira reclassificação chamaram a Larissa. Chamaram Uma. 7, né? Eu tava fazendo a conta aqui, faltava um pra você. Não, na primeira reclassificação chamaram um. Chamaram só a Ah, Larissa, é lembra? É verdade, é verdade, é verdade. E aí Cara. na segunda que veio tudo. Não, veio... e quando vem só uma pessoa, cara. Nossa senhora. Ué, Sabe, esquece, né? Não já vai era. entrar mais ninguém. Já era. Dá um medo assim. E aí, cara, a gente sempre pensa, pô, na minha vez vai chamar só dois. Na minha vez não vai ter ninguém, não vai rodar. E vai todo mundo querer ficar na UR. E eu lembro, cara, a gente brincou, o pessoal da reclassificação, que pouco tempo antes saiu o resultado da Ana Média. Falei, cara, péssimo momento pra sair isso. Pô, péssimo momento pra encher a bola da UERJ, cara. Tinha que sair depois, pô, esperar a gente entrar ali. O pessoal querer outras faculdades. Pô, não tem por que encher a bola da UERJ agora, cara. Péssimo momento. Eu lembro da gente fazer essa brincadeira. Porque, cara, é um momento de muita ansiedade. Pô. Nervosismo, assim, a lista de espera é o terror psicológico do vestibulando, cara. E quando vi meu nomezinho lá, cara... Graças a Deus. Né? Graças a Deus, cara. Graças a Deus. É um papo que eu sempre ouvi. Eu sempre gostei de assistir podcast e tal, do pessoal que passava. E parece uma distância muito grande da gente que tá aqui para quem tá do outro lado, para quem tá recebendo essa mensagem. E muitas das vezes eu ia e falava, cara, pô, papo furado isso aí. Pô, agora que já passou é fácil falar que tem que acreditar, que não sei o quê. E, cara, não é. Não é. Quando eu ouvia as pessoas falarem, cara, continua, não desiste, depois que você passa, tudo valeu a pena. Você enxerga que tudo valeu a pena. Os anos de cursinho parece que não existiram. Eu falava, cara, isso é papo furado. Não é. Não é. Não é. Assim, os 6 anos de curso que eu me dediquei valeram muito, muito a pena. Muito a pena. E hoje, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria. Sem pensar 2 vezes. Assim, parece que não existiram. A gente vive a faculdade, assim que a gente entra, de uma maneira que eu falava com o pessoal, cara, eu tava há 2 semanas na faculdade, parecia que eu tava há anos na faculdade. Parecia que eu tinha entrado já, que essa já era a minha realidade há muito tempo. É muito louca essa virada de chave, assim, do processo do vestibular pra entrada na faculdade. Pô, muito top isso, cara. E eu vou te falar, acabando a faculdade agora, depois você vai passar toda a faculdade, você nem vai lembrar, cara. Parece que você não fez nem nada de curso e tal. Muda bastante. Cara, quero te agradecer por ter compartilhado essa história. Foi uma das anamneses mais legais que eu já fiz aqui. Muito, muito maneiro mesmo. Acho que você aproveitou muito do Mini. Muito mesmo. De tudo aquilo que a gente oferece. Acho que você fez valer o seu investimento. Parabéns por isso. Desejo muito sucesso pra você, cara. E obrigado novamente. Eu que agradeço. Eu também quero parabenizar novamente e agradecer por esse brilho, sabe, que você traz. Isso é muito inspirador vendo uma pessoa tão jovem tendo, eu não vou nem falar em maturidade, que eu falei bastante sobre isso, mas tendo essa luz, sabe, esse modo de enxergar a vida, essa serenidade. É claro que a gente não é assim 100% do tempo, mas, pô, se a gente consegue ser uma boa parte da nossa vida assim, eu acho que isso faz a vida valer muito mais a pena e faz você, enfim, enxergar coisas muito melhores e fazer coisas muito melhores. Eu acho que isso para um futuro médico. E tendo um mundo tão virado de cabeça para baixo como tá, isso traz muita esperança em áreas tão importantes como a área que você vai exercer. Então, tenho certeza que vai ser um médico extremamente humano, que vai se colocar no lugar do seu paciente, que vai estar sempre disposto a ajudar. Obrigado pela oportunidade de ter participado desse processo. E você sabe onde a gente está, você sabe, né? A gente está sempre presente, então sempre que quiser, vai lá, passa a tomar um café, passa para conversar com a Ana, com a Luana, que às vezes o contato às vezes ainda é menor, né? Mas que você falou tanto delas, acho que a Ana vai ficar feliz daquele relato que você falou, né? De dela ter gostado de você, e, enfim, acho que isso é muito importante. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço, gente. Poder fazer parte de tudo isso, poder fazer parte da história do Mini é algo, assim, maravilhoso, maravilhoso. Eu me sinto muito grato e muito privilegiado, de verdade. Obrigado. E agora você está no Arquivo Confidencial.
Oi, Pedrão. Oi, Pedrão. Beleza? Parabéns mais uma vez pela sua conquista, sucesso, tudo de bom. Deus te abençoe muito, ilumine seus passos. Saúde nesse caminho que é longo, hein? Te amamos muito, tá bom? Te esperando aqui. Fala, boi. Botei meu boné da MedWerg, o seu boné da MedWerg, pra vir aqui dizer o quanto eu tô orgulhoso de você. Mas não por essa conquista apenas, mas pelo homem que você se tornou no decorrer dessa jornada. Conta comigo sempre e a gente vai se ver agora bem mais pertinho lá nos corredores do Pedro Ernesto. Fica com Deus. Te amo. Irmão, pouco papo. Muito honrado de fazer parte da tua trajetória. Fico muito feliz por você realizar seus sonhos. Até porque sem você eu não realizaria o meu, tá ligado? Então é isso. Aí é que eu te falo, irmão. Um beijo, te amo. Amor, parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Tudo de bom pra você aí. Muito sucesso nessa sua conquista e nessa sua vitória. Nós nunca duvidamos de você. Tenha em mente que você é o melhor de todos, tá? Deus te abençoe, meu amor. Netinho lindo, maravilhoso de vovó, te amo. Estou muito feliz por você ter conseguido o tão sonhado sonho. Lutou muito. Sua avó está muito feliz. Que Deus te abençoe muito, muito na sua caminhada. E te amo. Que Deus te abençoe, meu filho. Oi, amor, tudo bem? Parabéns pela sua conquista. Espero muito que você seja muito feliz nessa sua nova trajetória. São quase 5 anos juntos, então a gente sabe muito bem que você passou para chegar onde você tá. E eu espero que você seja muito, muito feliz correndo atrás dos seus sonhos. E eu espero que a gente possa aproveitar tudo muito, muito juntos. Eu te amo muito. Parabéns. Pedro, meus parabéns pela sua aprovação. Você é uma referência de superação e coragem para seguir com os próprios sonhos. É uma honra testemunhar sua linda vida. Sua jornada até aqui tem sido bela, honesta e digna. Amamos você! Meu faixa, poucas pessoas sabem o quanto você se esforçou e se sacrificou para chegar onde está. E tem muito mérito nisso. Você é inspiração para mim e merece tudo que está recebendo. Estamos juntos, que novas missões te esperem, nos esperem. Tamo junto. Pedrinho, estamos aqui para te dar mais um parabéns. A gente já deu vários e dizer para você que a gente está com você sempre, até o final, até a formatura. Pro que precisar, pode contar conosco sempre, tá bom? E a gente te ama muito. Oi, meu filho, mamãe é suspeita de falar, né? Você todinho é meu orgulho. Nós te amamos muito. Sucesso na sua nova trajetória. Que o Papai do Céu te abençoe sempre. Ah, cara, que isso. Isso é maldade. É maldade com o coração, cara. E essa era uma homenagem que a gente queria fazer pra você. Como você muito bem falou, você faz parte da história do Mini. Cara, eu acredito que daqui a uns anos, depois de você formar e falar que você estudou no Mini, isso vai ser um diferencial, cara. Porque a gente tem construído jornadas de médicos e futuros médicos que são relevantes, e não só no Brasil como no mundo. E eu falo isso com muito orgulho, por fazer parte da história do Mini, como um dos médicos que está sendo formado pelo Mini. Eu olho e vejo que, no seu caso, você está na UERJ, eu tô na FRJ, mas a gente tem um lugar em comum, que é o Mini, e eu acho que em breve isso vai ser destaque, vai ser muito falado. Então, parabéns por estar vivendo isso, aproveite cada momento, e é uma honra ter você na história do Mini, cara. Obrigado de coração. Muito feliz de ouvir vocês falando isso, porque o Mini é o nosso filho, né? E que a gente cuida com muito carinho. E ver vocês cuidando com muito carinho é um orgulho. Parabéns mais uma vez, obrigado pela oportunidade de ter escutado você e espero que possa ajudar muita gente aí. Com certeza. Deixa uma mensagem aí pro teu futuro calor e calora. Não desistam do sonho de vocês. Não importa o quão difícil seja, não importa as lutas que vocês tenham que passar, continuem. Tudo vale a pena. E venham pra Maior do Rio. É isso, rapaziada. Esse foi mais uma anamnese da aprovação. Pô, esse merece seu like. Deixa o like aí. Manda pra alguém que tá precisando ver esse vídeo. Deixa o comentário também parabenizando a rapaziada. Pedro, Bruno. E eu também, pô. Ó, segue o Mini no Instagram, @CursoMini. Um abraço e o Mini somos nós. Valeu!